Gravando. Então, se vocês observarem aqui o PSPP pela primeira vez, e a ideia desse curso é que vocês saibam utilizar o ferramental estatístico sem ter que precisar decorar a fórmula, certo? E aí, a configuração aqui do PSPP, ele é bem semelhante a um Excel. Eu tenho aqui linhas e eu tenho aqui colunas. Segundo os próprios desenvolvedores, o PSPP consegue ler mais de 1 milhão de linhas. Entendeu? O Excel ele para ali com 65 mil linhas. Ele é a versão gratuita do SPSS, que é o Statistical Package for Social Science, que aí esse é um software pago que pertence à IBM. Aí o PSPP é um software livre que faz basicamente o que o SPSS faz, só que de maneira gratuita, certo? Então eu tenho aqui as linhas, que seriam o que? Os seus questionários ou as observações que vocês estão estudando, e aqui em cima você tem as variáveis, certo? Que aí seriam as medidas que você está tratando de um determinado problema. Aqui no PSPP ele tem duas abas aqui, uma que é relacionada à visualização dos dados, que aqui você está vendo o próprio dado em si, e tem uma outra aqui chamada de visualização das variáveis, que aqui você vai configurar o tipo de variável que você vai estar lidando com o teu problema de pesquisa. E que problema de pesquisa é esse que a gente está falando em questão? É que toda vez, gente, que vocês forem utilizar ferramental quantitativo, é porque você vai estar partindo do pressuposto de que a tua visão de mundo científica, que a gente chama de epistemologia, a tua visão de mundo científica possui a epistemologia pós-positivista. Então você vai tentar falsear hipóteses. E por que você vai tentar fazer esse processo de falseamento de hipóteses? Porque o que você encontrar a partir de um conjunto de dados que nós vamos passar a chamar esse conjunto de dados de amostra. Então, a partir do que vocês encontrarem com a amostra, vocês vão querer generalizar esses seus achados para a população inteira. Inclusive aqui agora, o que é que a gente vai começar a observar com maior frequência são as pesquisas eleitorais esse ano no Brasil. Então, um conjunto de entrevistas são feitas para uma determinada amostra da população brasileira, e se essa amostra não tiver nenhum viés, a gente parte do processo de que o que eu encontrei com a amostra, na amostra, pode ser generalizado para a população brasileira como um todo. Entendeu? Então é por isso que a gente faz pesquisa amostral. Por quê? Porque se eu quisesse entrevistar todo mundo no Brasil, isso sairia muito caro. Nem o próprio censo, que também está acontecendo esse ano, vai partir do pressuposto de tentar entrevistar todo mundo. Inclusive, eles chegaram até a cogitar que o censo poderia ser um censo amostral, o que é uma contradição. Só que meio que eles tentaram evitar isso daí, como? Não sei se vocês estão percebendo, mas vocês podem responder o censo diretamente na internet. Você não precisa esperar o recenseador chegar à tua casa. Entendeu? Então, já que eu falei de censo, qual seria a diferença de censo para a amostra? Quando eu falo de censo é porque eu estou entrevistando todo mundo. Entendeu? Quando eu falo de amostra é porque eu não estou entrevistando todo mundo, eu estou pegando uma parcela daquela minha população. Qual é a vantagem do censo? É que tudo que estiver acontecendo na população é válido para a população como um todo. Qual é a vantagem da amostra em relação ao censo? É que a execução das entrevistas sai mais baratas do que ter que fazer todo um censo. Mas em compensação, o que vocês encontrarem na amostra, a única coisa que você pode dizer é que o que você viu na amostra é válido para a amostra. E você infere, você hipotetiza que o que está acontecendo na amostra
é válido para a população como um todo, certo? Por isso que há um cuidado muito grande de que a amostra que você está trabalhando, ela deve ser representativa. Entendeu? Ou seja, ela deve representar exatamente a população. Então, se na população brasileira eu tenho uma maior participação de mulheres do que homens, então a tua amostra tem que ter uma maior participação de mulheres do que homens. Do contrário, ela vai estar enviesada. Ela não vai estar representando a população, e aí o que você encontrar só vai ser válido para a amostra e você não poderá fazer o grande poder dos métodos quantitativos, que é a capacidade de generalizar resultados. Entendeu? Diferentemente dos métodos qualitativos, que o objetivo do método qualitativo não é generalização. O objetivo do método qualitativo é estudar em profundidade um determinado fenômeno. Certo? Você está querendo descobrir o porquê daquele fenômeno está acontecendo. Diferentemente do método quantitativo. O método quantitativo ele visa o quê? Generalizar achados. Alguma dúvida, gente, até agora sobre esses conceitos? Bom, se não tem dúvida, vamos lá. Então, como é que a gente vai utilizar aqui o PSPP para a gente partir para as situações de generalização? Para fins didáticos, e como hoje é o primeiro dia de aula, um site que eu fortemente recomendo para vocês lidarem para aprender o ferramental estatístico que eu estou mostrando para vocês, é vocês virem aqui no Google e digitar aqui o Kaggle. Certo? Então, você digita aqui o Kaggle, ele vai aparecer esse primeiro link aqui. E aí é o seguinte, para acessar aqui a base de dados do Kaggle, ou você faz um novo cadastro, ou se por um acaso você tiver um desses acessos aqui, ó, você pode acessar com o e-mail do Yahoo, uma conta do Facebook, com o seu próprio cadastro ou com a conta do Google. Caso você tenha uma dessas aí, é só clicar lá que ele vai te dar um acesso aqui específico para você. Aqui, gente, é um grande repositório de base de dados, certo? Agora, deixando bem claro, esse repositório você vai encontrar basicamente bases de dados em inglês, certo? Só que para os propósitos da disciplina serve tal como a base de dados em português. E aqui você vai encontrar a base de dados do jeito que você quiser. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no search student, aí ele vai mostrar aqui algumas bases de dados relacionadas ao tema estudante que eu pedi para procurar. Eu vou escolher essa base de dados aqui, que aqui eu estou medindo o desempenho dos estudantes em exames, para eu mostrar para vocês o que é estatística descritiva. Então, clicou aqui, ó. Aí ele vai mostrar uma descrição do que é a base de dados. Deixa eu ver aqui. Não, aqui ele veio mostrar a linguagem de programação do Python, não é o que eu queria. Deixa eu olhar aqui em dataset para ver se eu acho melhor aqui. Vou colocar aqui Student Performance. Aqui, eu quero olhar a base de dados. Vamos olhar aqui, base de dados do desempenho dos estudantes. Vamos ver essa daqui. Pronto. E aí ele vai mostrar exatamente o que eu queria. Aqui está a base de dados com as informações que a gente vai lidar aqui agora. Descendo aqui um pouquinho, você já consegue ver uma prévia do que está ali na base de dados, que aqui seriam as variáveis, certo? E aqui ele já dá uma descrição do que seriam essas variáveis.
E aí o que interessa para a gente é fazer o download desse arquivo aqui, ó, que tem student_data.csv. Esse CSV, para quem não está acostumado, significa comma separated value, seria valores separados por vírgulas. Eu vou mostrar para vocês como é que isso daqui acontece. Aí você vem aqui, ó, em download. Se você clicou aqui em download, você salva, sei lá, onde você quiser. Salvar aqui na pastinha download, no meu caso. E aí, deixa eu abrir aqui uma nova janela. Eu vou mostrar para vocês como é a cara desse arquivo. Certo? Aí eu vou clicar aqui no student_data. Como vocês estão utilizando o Windows, muito provavelmente, vocês abrem esse arquivo no bloco de notas. Tá certo? Aqui eu vou abrir, porque na hora que vocês abrirem no bloco de notas, assim, não abram agora no Excel, tá certo? Abram no bloco de notas. Aí você vai enxergar mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Então, cada variável, se você observar aqui, ela é separada por uma vírgula. Entendeu? Então, tá aqui a variável escola, a variável sexo, idade, o endereço, tamanho da família, esse status e por aí vai. E aqui estão os dados do teu banco de dados. Certo? Vai lá até a linha 396. Beleza. Uma vez que você fez o download desses dados aqui, deixa eu só recortar, porque aqui no meu caso eu preciso fazer isso aqui. No de vocês não precisam fazer esse passo aqui que eu estou fazendo aqui agora. Entendeu? Então, beleza. Fez um download do arquivo, aí você vem aqui para o PSPP e como é que você puxa esse arquivo? Você vem aqui, ó, ou você vem no menu arquivo e pede para abrir, pede para importar os dados, certo? E aí nessa etapa de importação dos dados, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Aí você está vendo aqui que ele enxerga o arquivo que a gente acabou de fazer o download. Certo? Fez isso daqui. Vocês vão observar aqui que vai ter uma abazinha aqui chamada próximo. E aí ele vai perguntar o que é que ele quer que faça para vocês. Então, às vezes o problema do PSPP é que ele consegue fazer uma tradução do que é que ele está fazendo, às vezes ele faz uma mistura aqui entre português e inglês. Então, nessa tela aqui ele já mostra para vocês quantas linhas tem o arquivo que você está querendo importar. Você pode trazer todo mundo, como você pode trazer somente uma parte dos dados que você quer lidar. Então, nesse caso, vamos trazer todo mundo aqui. Clico aqui novamente no próximo. E aí, ele vai mostrar já essa configuração que está aqui. Qual é o cuidado que você tem que ter nessa etapa aqui? É que os dados propriamente ditos, eles começam a partir aqui da linha 2. Aqui na linha 1, o que você está observando é o cabeçalho dos dados. Certo? Eu estou olhando aqui o nome da variável. Então, quando chegar nessa tela aqui, você clica aqui na linha 2. E aqui embaixo ele está dizendo o seguinte, ó, que a linha acima, ou seja, a linha selecionada da linha acima, contém os nomes das variáveis. Aí você marca essa caixinha aqui, ó. Para quê? Para o PSPP entender que a linha 1 tem o nome das variáveis. Aí você clica aqui em próximo. E aí ele vai perguntar para você como é que essas variáveis estão separadas. Entendeu? Que é o que ele diz assim, ó. Qual é o caractere que separa os campos? Entendeu? Então, no nosso caso, como é um arquivo CSV, ele entende já que a vírgula é o caractere que vai separar uma variável da outra. Tanto é que ele já está fazendo essa separação aqui, ó. Certo? Mas poderia ser qualquer um desses outros caracteres aqui. Poderia ser, inclusive, um caractere personalizado.
certo? Aí aqui, quando ele fala assim, se você está lidando com algum caractere do tipo textual, ele vai entender aquele dado como texto de que maneira? Aí você pode utilizar como aspas simples ou como aspas duplas. Aqui eu vou deixar o padrão de aspas duplas. Clica aqui em próximo, aí ele já vai estar mostrando aqui, ó, na visualização de dados no próprio PSPP, como é que você vai olhar aqui o dado e como é que a variável vai estar configurada aqui em cima. Clico aqui em aplicar. Fiz isso daqui, eu fiz o processo de importação para o PSPP. Ou seja, se eu clicar aqui na aba de visualização de dados, eu estou vendo aqui o dado. Ele está aparecendo aqui, tem até uma situação aqui de alguns dados perdidos, vou ver se é o caso. E aqui está o nome das variáveis. Certo? Só voltar aqui, deixa eu ver aqui. Oi, Patrícia, fala com a gente aí. Professor, o senhor abriu antes no bloco de notas, foi isso? Isso. Eu não entendi muito bem o porquê. O senhor fez alguma alteração Não, aí? eu só fiz abrindo bloco de notas por quê? Porque no bloco de notas você consegue fazer a visualização dos dados sem precisar fazer nenhuma formatação. Se você abre direto no Excel, o Excel já vai querer começar a formatar o dado. Então, assim, essa vem a outra dica. Quando vocês forem lidar com esse conjunto de dados, sempre abram no bloco de notas. Entendeu? Até porque poderá acontecer algumas situações em que você vai precisar consertar a base de dados. Entendeu? Entendi. Exemplo. Então o senhor não alterou nada, foi só para Nada. Eu só verificar fiz mesmo. abrir só para mostrar para vocês, depois eu fechei. Só fiz isso. Certo? Beleza? Assim, mais alguma dúvida, gente? Fica à vontade aí para perguntar. Então vamos lá. Voltando aqui para o PSPP. Tanto é que quando ele faz o processo de importação, ó, ele abre aqui um relatório, essa janela aqui de output, que ela vai mostrando aqui o que foi que ele andou fazendo. Ó, certo? Aí, veja só aquilo que eu disse. Ó, algumas coisas ele não conseguiu reconhecer, que depois a gente tem que ver aqui qual foi o problema na importação que o dado teve. Certo? É que ele está tendo algum problema aqui com o dia da semana. E aqui nessa parte de relatório, gente, é o que vai nessa tela que vai sair os resultados das análises estatísticas que a gente vai fazer. Só que antes de chegar na parte da análise estatística, eu vou fechar aqui essa tela, a gente precisa entender qual é a natureza da variável que a gente está lidando. E quando a gente está lidando com métodos quantitativos, as variáveis que vocês vão lidar, elas podem assumir três possibilidades, certo? De fato, são duas, mas uma dessa possibilidade ela pode se dividir em mais duas, por isso que eu falo que são três. Então, para isso, vamos dar uma olhadinha aqui no próprio dado em si. Entendeu? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira variável aqui, que seria da escola. Você está vendo que aqui existe um texto digitado aqui, certo? E esse texto, veja que ele muda ao longo das observações, tá vendo? Ele começa com GP, depois ele termina aqui com MS. Então, pelo nome da variável que é a escola, eu estou querendo saber o que dessa variável. Eu estou querendo saber qual é a escola que pertence àquela pessoa que foi entrevistada. Então, essa variável escola é o que a gente chama de variável de agrupamento, ou variável categórica, ou variável qualitativa. Então, toda vez que eu estiver falando, ó, veja a distinção. Aqui eu não estou falando de método qualitativo. Aqui eu estou falando de variável qualitativa.
Então, toda variável qualitativa é a mesma coisa que eu falar de variável categórica, que é a mesma coisa de eu falar de variável de agrupamento. Certo? Então, qual é o propósito dela? Formar grupos. Certo? Mesma coisa acontece aqui com a variável sexo. Entendeu? Nesse exemplo desse banco de dados aqui, você vai ter o sexo feminino e vai ter aqui o sexo masculino. Poderia ter sim outras formas de categorização, certo? Você quer utilizar, por exemplo, você quer estar entrevistando uma pessoa e lá na hora que você faz a pergunta de qual é o gênero que ela se identifica, ela diz que ela é não binária. Então você tem que colocar aqui uma categoria chamada não binária. Entendeu? E aí, a partir dessa variável, o que é que você vai fazer? Grupos. Entendeu? Então, toda vez que você tiver variáveis categóricas, variáveis de agrupamento ou variáveis qualitativas, o objetivo delas é você agrupar as suas observações em categorias. Aqui no PSPP, na hora que eu importei os dados, as medidas delas vieram erradas. Como é que eu sei disso? Quando eu olho aqui na coluna medida. Então a gente vai precisar corrigir isso aqui para essas duas variáveis aqui, ó. Então aqui na escola, ela não é uma variável do tipo escalar, que essa variável eu vou tratar daqui a pouco qual é o objetivo dela. Essa variável escola aqui é uma variável de agrupamento. E aqui o PSPP, quando você clica aqui em medida, ela vai te dar duas opções para você fazer essa forma de agrupamento. Ou ela pode ser num formato nominal. O que é uma variável categórica nominal? É uma variável no qual eu crio grupos, mas esses grupos não têm nenhuma ordem. Tá certo? Que é o caso aqui das escolas. Então, aqui eu vou escolher como sendo uma medida nominal. Certo? Poderia ser ordinal? Poderia. As variáveis ordinais, elas são variáveis categóricas, só que elas indicam um ordenamento entre os grupos. Um exemplo bem clássico disso daí é quando a gente ordena os alunos em semestres, ou seja, eu tenho os alunos do primeiro semestre, os alunos do segundo semestre, os alunos do terceiro semestre e assim por diante. Então, em tese, você só pode ir para o terceiro semestre depois de você ter cursado o segundo, e assim sucessivamente. Em tese, só que a gente sabe que na prática não é bem assim. Então, ambas as duas aqui são variáveis categóricas, só que uma não existe ordenamento de grupo, aqui existe um ordenamento de grupo. Então, no caso da escola e do sexo, elas são variáveis nominais. Certo? Então, tem que fazer um ajuste aqui na medida. E aqui o tipo, gente, se você der um clique duplo aqui dentro do tipo, ele vai te perguntar qual é o formato que você quer enxergar aquele dado. O PSPP ele vai entender o formato texto nesse formato aqui de string, tá certo? Então toda vez que você quiser digitar um texto, você tem que marcar aqui no tipo da variável sendo string, certo? Que é o caso da escola e do sexo, certo? Agora, quando eu venho aqui para a idade, chegou aqui na idade, vocês observarem aqui, eu estou vendo um número. Por quê? Porque aqui não foi perguntado qual é a faixa etária a qual você pertence. Porque aí a faixa etária ela é uma variável de agrupamento. Aqui não, aqui eu perguntei a idade diretamente. O camarada escreveu um número lá. Então, quando você está lidando com um número que representa uma grandeza, quais são os tipos de grandeza? Idade, altura, massa corpórea, número de cadeiras numa sala, unidades monetárias, ou seja, quanto custa aquela cadeira? Ela custa R$40. Entendeu? Aí eu estou lidando com variáveis
quantitativas, eu estou lidando com variáveis numéricas, eu estou lidando com variáveis contínuas. Toda vez que eu falo de variável contínua, gente, aí eu vou resgatar um pouquinho de um conceito da matemática, que é o conjunto dos números reais. Ou seja, aqui não obrigatoriamente eu poderia colocar o 18, eu poderia colocar assim 18,5 anos. Porque aí eu estou querendo enfatizar que eu tenho, por exemplo, aqui é um chute, eu teria 18 anos e, sei lá, 4 meses. Entendeu? Eu quero enfatizar que a quantidade de meses também da idade do entrevistado. Certo? Então aqui poderia ser um 18,5, 17,3 e por aí vai. Certo? Eu poderia ter um número negativo. Em que exemplo apareceria um número negativo aí? Se eu estivesse lidando com temperatura. Entendeu? Por exemplo, hoje aqui em Pato Branco tá em torno de uns 10 graus a temperatura aqui. Pelo menos no início da manhã estava assim. Então aqui eu estou medindo com medidas que representam alguma grandeza escalar. Certo? É por isso que essa variável aqui da idade, ela está aqui no formato escalar. Veja que aqui, ó, o endereço, o tamanho da família, o p-status, como elas são textos, elas não podem ser escalares, ou seja, porque um texto não é um número. E aqui eu tenho que ajustar para o formato nominal. Certo? Então, essa fase, gente, que eu estou fazendo aqui, quando vocês estão importando uma base de dados, pode ser inclusive a sua própria base de dados. É importante você saber configurar as variáveis. Certo? E aí, nesse exemplo, caso eu tenha alguma dúvida, eu vou voltar aqui para o Kaggle para poder entender o que é que significa a variável. Entendeu? E ele tem uma grande vantagem aqui, que ele já dá uma certa descrição do que é aquela variável. E aqui você já consegue ter alguma medida. Por exemplo, quando eu olhar esse MEDU aqui, o que é que eu estou medindo aqui? O nível educacional da mãe da pessoa. Aqui o FEDU, eu estou medindo o quê? O nível educacional do pai. Porque aqui eu tenho a descrição da variável. Aqui no PSPP, o nome da variável não me diz muita coisa. E aí vem uma outra dica que eu também passo para vocês. Evitem criar nomes de variável aqui complexos. Certo? Por quê? Porque quanto mais complexo for aqui, mais complicado vai ficar para o PSPP até mesmo de entender aquela variável. Então, uma boa prática é, ou você utiliza nomes curtos, tá? Como vocês estão vendo aqui, ou você pode criar uma codificação do tipo V1, V2, V3, V4, V5, V6 e por aí vai. E aí, se você quiser detalhar o que é que essa variável aqui significa, aí vocês vão colocar aqui nesse campo chamado label. Aí no label, gente, você pode escrever o que você quiser. Por exemplo, eu descobri aqui que o MEDU significa o nível educacional da mãe. Então eu vou copiar aqui, ó. Venho aqui no PSPP, aqui no MEDU, ó, dou um duplo clique aqui e coloco, colar aqui e aperto um Enter. Veja que eu coloquei até espaços, inclusive. Certo? Aqui na escola, se eu quiser saber um nível maior de detalhamento, vamos dar uma olhadinha aqui, ver se tem algum nível de detalhamento aqui. Ó. Aqui ele está querendo encontrar qual é o tipo de escola. Então, vem aqui em copiar. E antes de copiar, eu vou mostrar aqui da importância do label, entendeu? Veja que nesse momento eu não colei nada. E aí, agora eu vou começar a avançar no propósito da disciplina. Qual seria o propósito hoje da disciplina? É só lidar com estatística descritiva. E o que é a estatística descritiva, pessoal? É fazer uma descrição dos dados. E é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer caso vocês queiram utilizar métodos quantitativos. Digamos que você queira ver a descrição dessa variável aqui escola. Por que eu trouxe aqui o Kaggle? Porque meio que ele já fez isso daqui, ó. Ele está me dizendo que as escolas do tipo GP
representam 88% do tamanho da amostra. E as escolas do tipo aqui MS representam 12% da amostra. Certo? Beleza. Mas digamos que eu quero ver esses números aqui no PSPP. Como é que eu faço? Todo o processo analítico do PSPP, gente, vocês vão encontrar aqui nesse menu chamado Analisar. Então, se você clicar aqui em Analisar, ele vai mostrar basicamente o que vocês estão vendo aqui, a gente vai ver ao longo desse curso. Vocês estão enxergando aí, vamos ver ao longo do curso. E hoje o objetivo é lidar aqui com o menu de estatística descritiva. Então, a primeira estatística descritiva que a gente está querendo medir é a frequência. E a frequência nada mais é, gente, do que uma contagem dos dados. E aí eu clico aqui em frequência. E aí veja um detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Toda variável categórica, toda variável de agrupamento, toda variável qualitativa, se vocês observarem aqui, ela vai aparecer aqui uns 3 pontinhos. Essa letra A está aparecendo aqui porque essa letra A ela está dizendo que a variável de classificação ela é um texto. Só que eu poderia mudar essa forma de classificação aqui. Mas apareceu aqui essas duas bolinhas aqui, vamos entender esse Azinho aqui como sendo um outro grupo, ele já está identificando aqui que são a variável para agrupamento. Então, vou clicar aqui em escola e vou trazer aqui para o campo de variáveis aqui. Toda vez que eu estiver lidando, pessoal, com variáveis categóricas, vocês têm que desmarcar isso daqui, ó. Essa parte de estatística aqui, gente, tem que estar toda desmarcada. Tá certo? Por quê? Porque essa parte estatística aqui, gente, só é válida se eu estiver lidando com variáveis escalares, variáveis do tipo aqui da idade, certo? Então, eu trouxe aqui escola, desmarquei aqui as estatísticas e eu vou clicar aqui em OK. Na hora que eu fizer isso daqui, ó, ele vai gerar uma tela de saída e aí nessa tela de saída ele vai mostrar a tabela e aí tá vendo esses números percentuais aqui, ó, são os mesmos números percentuais que eu encontrei aqui, inclusive até com maior nível de detalhe. Então, as escolas do tipo aqui GP, elas representam 88,4% do tamanho da amostra. Qual é o tamanho da amostra? 395 observações. E as escolas do tipo MS representam 11,6% do tamanho da amostra. E além de olhar os percentuais, que quando você for ali no Kaggle, ele só está te dando os valores relativos. Aqui no PSPP, quando você tem uma tabela de frequência dessa, você está vendo os valores absolutos. Ou seja, eu tenho 349 escolas do tipo GP e eu tenho aqui 46 escolas do tipo MS. Depois que eu vejo a contagem absoluta aqui, eu tenho aqui uma contagem relativa, ou seja, 349 dividido por 395 representam quantos por cento? Aí ele faz a continha aqui para vocês. 46 em relação a 395 representam quantos por cento? Eles vai fazer aqui a continha aqui para vocês, totalizando 100%. O que é essa coluna aqui de percentual válido? É o seguinte, aqui, para nossa sorte, não tem nenhum dado perdido, ou seja, não tem nenhum dado em branco. Mas se por um acaso aparecesse aqui um dado em branco, ele iria computar aqui qual seria o percentual de dados em branco que está aparecendo na tua base de dados. E o percentual válido aqui, ele iria calcular esse percentual somente em cima dos dados válidos. Ou seja, de tudo que não fosse dado perdido. Certo? Aqui coincidiu por quê? Porque não tem dado perdido. Mas daqui a pouco eu vou rodar um exemplo aqui para elucidar melhor a diferença entre essas duas colunas aqui.
E o percentual cumulativo, ela faz parte do que? Ele vai somando esses valores aqui, ó. Ele sai somando até dar 100%. Beleza. Agora vamos àquele detalhe que eu falei para vocês do rótulo que eu peguei aqui da variável lá do Kaggle. Aí eu vou voltar aqui para a base. Veja que aqui está aparecendo school. Se eu volto aqui para a aba de visualização de variáveis e venho aqui no rótulo e coloco aqui dentro, dou um clique duplo aqui e coloco tipo de escola e dou um Enter, se eu rodar de novo a estatística descritiva para a escola, aqui em frequências, e rodar novamente do jeito que está aqui, qual é a diferença agora? É que ao invés de ele mostrar o nome da variável, ele passa a mostrar aqui em cima a descrição da variável. Entendeu? E aí, ou seja, você já tem uma tabela, digamos assim, mais adequada para mostrar. Certo? Então, o rótulo, quando você coloca aqui, se ele existe, ele sobrescreve o nome da variável na hora que você for fazer as análises estatísticas de vocês. Certo? Então, essa é uma diferença interessante. E aí, muitos de vocês podem estar me perguntando o seguinte: tá, professor, beleza, criei a tabela aqui, agora eu quero jogar essa tabela lá no meu documento. Se vocês olharem aqui, se eu tentar passar o mouse e se eu clicar aqui na tabela e clicar aqui com o botão direito para copiar, ele não deixa eu copiar. Entendeu? E aí, como é que eu tenho acesso a essa tabela? Eu venho aqui em arquivo e eu vou exportar. Certo? Cliquei aqui em exportar. Deixa eu só ajustar aqui onde eu estou salvando meus dados. Pronto. Beleza. Clicou aqui em exportar, aí ele vai perguntar, beleza, como é que você quer exportar esse dado? Aí você coloca aqui um nome qualquer, você bota aqui relatório. E aqui embaixo ele está perguntando, beleza, qual é a extensão daquele arquivo? Se você clicar aqui, ó, ele vai te dar aqui essas três opções aqui. Certo? Um visualizador aqui do SPSS. Ele vai te dar mais opções aqui. Ele vai te dar esse festival de opções aqui. Ó. Ou você salva como visualizador do SPSS, ou você salva como PDF, ou você salva como HTML, ou você salva aqui como Open Document. O segredo está aqui. Ó. É você salvar como Open Document. O Open Document é a versão do documento Word para o LibreOffice. Beleza? Relatório, Open Document. E aqui eu clico em salvar. Cliquei aqui em salvar. Ele abriu aqui o relatório para mim. Ó. Ele clicou aqui, eu criou o relatório. Se eu clico aqui nele, quem tem lá o pacote Office ele lê os arquivos do LibreOffice. E é só esperando ele carregar aqui. Feito isso, pronto, eu tenho aqui acesso à tabela, aí a partir daqui eu faço o que eu quiser. Eu formato a tabela do jeito que eu quiser. Tá vendo? Por exemplo, eu não quero inglês, eu vou colocar agora aqui o tipo de escola. Aí apaguei esse título aqui e já começo a formatar de acordo com o meu relatório. Simples assim. Você pega aqui, você coloca aqui os nomes em português e já vai trabalhando no teu relatório. Simples assim. Então essa é a maneira de você pegar os dados aqui do PSPP e trazê-los para o teu relatório. Você vai exportar os dados. Deixa eu não salvar aqui. Então, só voltar aqui. Até o momento, gente, alguma dúvida, alguma questão disso daí? Alguém nunca viu isso daí que eu acabei de fazer na vida? Então, vocês olharem, é bem simples de fazer. Certo?
Aqui, gente, eu estava lidando diretamente. Professor, Oi. deixa eu só fazer tirar uma dúvida. Na importação dos dados, né, o programa ele já meio que tem uma inteligência para interpretar alguns dados que são padrão, por exemplo, datas, as próprias, né, idade, alguma coisa assim, para ele já fazer aquela configuração, se isso é um campo número, se isso é um campo texto, se isso é um campo data, ou a gente tem que sempre fazer o tratamento de todos os dados que a gente importa. Às vezes ele faz esse trabalho duro, às vezes não. Sempre é importante você checar para ver se após a importação ele fez direitinho. Entendeu? Assim, não confie cegamente nisso. Principalmente se você estiver lidando com PSPP. Essa parte de importação de dados, ela é mais inteligente se você fizer no Orange. Entendeu? Ok, ok. E aí, qual é a dica aqui agora, Sandy? É você dar uma olhada no primeiro vídeo lá sobre o Orange, que aí tu vai ver lá que no Orange é mais inteligente isso daí. E aí, qual seria uma boa prática? Entendeu? Você pegou a tua base de dados, você tá querendo uma base de dados secundária, entendeu? Ou seja, você pegou lá os dados da raiz. Qual é a dica que eu faço? Você faz primeiro o tratamento dos dados no PSPP, no Orange, melhor dizendo, faz no Orange. Inclusive ele salva no formato .csv. Organizou os dados bem bonitinhos lá no Orange. Salvou o .csv. Aí depois você abre lá no PSPP. Mas tem que fazer a checagem, entendeu? Ou seja, você tem que ir lá na aba de visualização de variáveis e ver lá se a variável ela está adequada para o que ela quer. Então, por exemplo, aqui na medida, eu sei que a variável escola ela é categórica, então aqui é para estar aparecendo nominal. Se não aparecer nominal, eu vou lá e ajusto ela. Entendeu? Sei que a variável idade aqui ela é escalar, ou seja, ela é uma medida de grandeza. Então ela tem que estar escalar aqui, ela não pode estar nominal ou ordinal. Certo? Sempre é importante fazer essa checagem. De todo modo, o PSPP ele também permite você fazer uma entrada direta no dado. Por exemplo, digamos aqui que eu quero colocar aqui o dado, a linha 396. Então basta eu clicar aqui e começar a digitar. Então digamos que eu coloque aqui, ó, MS, aí eu aperto aqui um Tab, aí eu coloco aqui M, digamos que eu vou colocar aqui 20. E aí eu vou deixar os outros endereços em branco, de propósito. E aperto um Enter aqui, ó. Bom, tecnicamente não é para... Pronto. Aqui, ó. Dei um clique duplo aqui. Aí veja que aqui ele destacou 396. E aí ele já está reconhecendo esse dado aqui, ó. Se eu rodar de novo lá em analisar a estatística descritiva, frequência, se eu rodar aqui a escola novamente... Bom, é para aparecer 396 dados. Apareceu aqui, ó. Porque eu incluí um novo dado aqui propriamente dito. Ó. Então você consegue fazer a inserção direta aqui, tal digitando como se você estivesse fazendo no Excel, certo? Como alguns de vocês vão querer aplicar questionários usando, sei lá, o Google Forms ou SurveyMonkey ou por aí vai. Uma boa prática seria, antes de vocês importarem para o PSPP, você dar uma olhadinha, sei lá, ou no editor de texto, ou, se for o caso, no próprio Excel. Entendeu? E se precisar fazer algum tipo de tratamento de dados, aí a minha recomendação é que vocês façam isso no Orange. Certo? Por isso que tem aquela série de vídeos que eu peço que vocês assistam lá, porque aquilo ali é meio que um tutorial de como é que você vai fazer aquilo bem passo a passo. Beleza? Quando é que vocês vão utilizar o PSPP? Essa é a minha dica. Já vá mexer ali com o teu dado já pronto, já organizado, já sem problemas. Porque para fazer o tratamento de dados no PSPP é mais chatinho. Entendeu? Ele meio que não foi feito para isso. Ele foi feito já para você aplicar as estatísticas diretamente nele. Beleza? Então tá, então como a gente tem ainda 15 minutinhos antes do intervalo, deixa eu mostrar como é que seria a estatística descritiva para variáveis numéricas, para variáveis quantitativas. O exemplo que eu estou trazendo aqui agora vai ser para a idade. Então eu venho aqui em analisar
Só que quando eu for lidar com variáveis quantitativas, que é o caso da idade, eu venho aqui no menu descritivo. Entendeu? Então, normalmente as frequências vocês vão utilizar para variáveis qualitativas, ou seja, para variáveis de agrupamento. Aqui seriam para as variáveis numéricas, para as variáveis que representam uma grandeza escalar. Você clica aqui em descritivo e aí, ó, se vocês observarem, já por padrão, ele só puxa as variáveis escalares. Ó. Então, eu clico aqui na idade que eu estou querendo trabalhar, ó, cliquei aqui na idade e eu vou trazer aqui para o campo variáveis. Certo? Feito isso, aqui nesse quadro estatística, ele está pedindo para vocês, ele está perguntando que tipo de estatística eu devo calcular. O padrão são essas quatro aqui. Ó. Eu devo calcular a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. Certo? Por enquanto, vamos trabalhar com essas configurações padrão aqui, depois eu explico o que é que seria isso daqui. Clico aqui em OK. Vou lá no relatório, aí bem aqui embaixo ele vai me dar aqui uma tabela de estatística descritiva da variável idade, certo? Aí ele me dá aqui uma contagem, ou seja, eu tenho 396 observações, cuja média de idade é de 16,7 anos, certo? O desvio padrão, o que é esse desvio padrão? É o quão os dados oscilam em torno da média. Tá certo? Então, há uma oscilação dos dados de 1,29 anos em torno da média. Eu posso ter, por exemplo, uma idade aqui que iria para 18 anos ou então para 14 anos. 15, 14 anos. E aqui ele já me disse qual é a idade mínima que eu tenho nesse conjunto de dados aqui, ou seja, a menor idade encontrada nesse conjunto de dados é 15 anos. E aqui ele está me dizendo que a maior idade encontrada nesse conjunto de dados aqui é de 22 anos. Por fim, ele está dizendo que eu não tenho nenhum dado perdido. Deixa eu só voltar aqui que alguém perguntou aqui. Fala, Douglas. Professor, é impressão minha ou ele vem, cada vez que você gerou um relatório, ele foi acumulando ali, né? Ele vai acumulando. Assim, se essa tela estiver aberta, deixa eu voltar aqui. Se essa tela estiver aberta aqui do output, tudo que você estiver fazendo, ele vai acumulando aqui. Inclusive, ele vai até criando aqui uma espécie de menu aqui, ó, de sumário. Se eu quiser remover isso. Aí aqui, ó, ele te mostra aqui o que é que você está fazendo. Claro. Qual é a ideia? Deixa eu ver se eu consigo apagar um aqui. Não, aqui você não consegue apagar. Mas lembra que eu te falei, se você quiser fazer um ajuste disso daqui, você exporta e aí você apaga o que não te interessa. Ou, se você quiser ver uma tela para cada elemento desse que você está analisando, aí você fecha aqui o output, aí volta aqui para o PSPP. Se eu rodar novamente a estatística descritiva, aí ele vai aparecer sozinho. Ah, perfeito. Entendeu? Mas aí, claro, se você quiser que apareça sozinho, aí você vai ter que gerar aqui o relatório, depois você vai ter que fechar a tela e aí rodar novamente a estatística que você queira. Ou você vai fazendo tudo acumulado, exporta e aí pega somente a tabela que te interessa. Certo? Ok. Professor, só mais uma coisa. Com relação aos sites de dados públicos, que o professor sugeriu ali, né? Uhum. Dados.gov, o próprio Kaggle, né? Uhum. Esse último aí, ele é uma consulta pública também? Tudo. Como que você tem para você referenciar isso depois? Ele não tem autoria ali? Como é que funciona isso? Aí, assim, tem como fazer citação de base de dados de site. Aí a gente teria que dar uma olhadinha lá na norma da BNT, como é que eu faço uma citação de uma base de dados que está no site. Se eu usar, eu tenho que colocar lá. Tem que colocar. Eu te digo até mais.
Se você utilizar essa base de dados, você no teu texto, você tem que colocar o link de acesso a essa base de dados. É porque eu percebo que não tem a autoria ali, né? Né? Mas Mas aí, no caso, a autoria seria uma autoria institucional. tá. Tal como, por exemplo, é uma lei. Uma lei normalmente é uma autoria. Eu sei que tem o autor da pessoa física lá, mas quando você vai citar a lei, você não cita quem elaborou a lei. Você cita já a própria lei. Ou seja, quem é o autor da lei. Ela passa a ser, por exemplo, se for uma lei federal, o autor da lei é Brasil. Entendeu? Aí começa lá, Brasil, aí tem a descrição do. Aí tem lá o caput da lei, aí depois tem a descrição da lei, depois tem lá onde é que você consegue acessar a lei e quando você acessou essa consulta. Não, perfeito. Isso aí já. Viu? Tranquilo. Então, assim, essa parte, digamos assim, mais de formatação do documento, a gente vai ter uma disciplina semestre que vem que se chama Práticas de Produção Técnico-Científicas, certo? E eu sou um dos professores dessa disciplina. Que nessa disciplina eu vou meio que ensinar vocês a utilizar o template da UTFPR para já escrever a dissertação. Então eu vou ensinar um conjunto de ferramentas que você meio que não vai precisar se preocupar. Como é que eu faço a citação de um artigo? Como é que eu faço a citação de um livro e por aí vai. Entendeu? Que aí o Gustavo já até viu comigo, vou utilizar duas ferramentas. Eu vou utilizar o LaTeX, que aí você só vai se preocupar agora com a escrita do texto. E aí eu utilizo uma outra ferramenta chamada Mendeley, que aí ela faz a gestão das tuas referências. Entendeu? Então meio que tu não vai precisar decorar como é que faz citação da BNT. Isso daí o software vai resolver para ti. Isso é bom. Entendeu? Mas isso é só semestre que vem, quando a gente chegar lá. Perfeito. Beleza? Gente, eu vou dar uma pausa de 15 minutos aqui para vocês esticarem aí, tomar um café. Então são 9h51. Sei lá, a gente volta às 10h05. Antes de liberar, gente, tá tranquilo até agora? Entendeu? Tem alguma coisa assim de outro mundo que vocês nunca viram? Então tá. Então, vou dar uma pausa aqui, gente. Vão lá esticar as pernas. Se alguém quiser tirar uma dúvida em particular aqui agora comigo, deixa eu fazer só aqui a pausa da gravação. Gravação retomada. Então, vamos lá. Cheguei aqui no PSPP. A gente, recapitulando aqui. O que nós fizemos aqui foi uma estatística descritiva das frequências. Recapitulando, você vai fazer frequência de quê? De variáveis categóricas, certo? Todas as variáveis categóricas elas representam que são variáveis de classificação, certo? De agrupamento. Vimos também para a parte das variáveis escalares, ou seja, as variáveis que representam uma grandeza, que seria aqui a idade. Então, a idade, onde é que você faz? Você vem aqui em estatística descritivo. Você seleciona a idade. Você pode selecionar mais de um tipo de estatística aqui, só que por padrão são essas 4 aqui. Eu tinha falado aqui anteriormente que você tem aqui essas seguintes opções. Que opções são essas? Se por um acaso o dado for perdido, se você marcar essa opção aqui, se por um acaso tiver algum dado perdido, ele vai excluir toda a linha, certo? Se essa opção for marcada aqui, se você tiver algum dado perdido, tá entendendo? Ele vai incluir um valor naquele dado perdido que você está lidando. E se você marcar isso daqui, ele vai salvar o valor padronizado Z daquela variável. Isso daqui, quando eu for falar sobre teste de hipótese, semana que vem, a gente vai entender melhor o que seria esse valor Z-score aqui. Certo? Então, deixa eu fechar aqui. Tá. O que é que tem mais aqui no menu analisar? Vamos lá.
Se você clicar aqui nesse Explore do menu Analisar, o que é que essa aba ela vai te dar? Ela vai te dar o seguinte. Deixa eu ver se aumenta aqui. Digamos que você queira saber a idade por um determinado grupo. Por exemplo, quando eu calculei a média da idade, no exemplo anterior, eu estava calculando a média da idade para toda a amostra, para todo o tamanho da amostra. Só que, digamos que você queira saber a média da idade dos homens e a média da idade das mulheres. Ou seja, você está querendo saber, você está querendo fazer uma estatística descritiva nos grupos. Então, caso você queira fazer isso daí, aí você vai utilizar aqui o Explore. Entendeu? Então, só recapitulando aqui, você vem aqui em Analisar, Estatística Descritiva, Explore. Aí vai abrir essa tela. Só voltar aqui. Explore essa tela. Tá. Esse campo aqui, gente, onde está escrito Dependent List, normalmente vocês vão colocar o quê? Variáveis numéricas, variáveis escalares. Então, você vem aqui na idade, que é a nossa variável escalar, clicou aqui e vem para essa lista de dependência aqui, ó. Beleza. Factor List é justamente a variável de agrupamento. Aqui eu estou querendo saber a estatística descritiva da idade em função da variável sexo. Certo? Para mostrar aqui, eu vou por enquanto só querer enxergar as estatísticas, mas eu posso olhar os gráficos e posso olhar as duas coisas ao mesmo tempo. Por enquanto só quero olhar as estatísticas. Se você clicar aqui no botão estatística, ele vai estar perguntando o que é que você quer que ele faça. Ele vai pode encontrar os percentis, pode encontrar os valores extremos e pode fazer uma estatística descritiva simples. Eu vou marcar aqui somente a descritiva, porque vocês vão ver que ele já vai puxar muita coisa. Você clica aqui em continuar. Aqui em opções, ele está perguntando se ele vai excluir, digamos assim, a linha toda caso aconteça um dado perdido. Entendeu? Se ele vai, digamos assim, excluir o casos de maneira pareada, que normalmente isso daqui a gente não utiliza, ou se ele vai simplesmente reportar os valores. Qual é o padrão que é recomendado aqui? Se tiver um dado perdido, exclui a linha toda. Esse é o padrão. Aqui nos gráficos, como eu não pedi para mostrar os gráficos, eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona isso daqui. Certo? E se eu clicar aqui em OK, com essa configuração básica aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai te dar esse resultado aqui. Ó. O que é que esse resultado vai estar me dizendo? Aqui primeiro ele está fazendo um sumário da amostra toda, ou seja, pegando os 396 casos. E aqui ele está mostrando a estatística descritiva da amostra como um todo. Certo? Ou seja, a amostra como um todo tem uma média de idade de 16,70 anos. Certo? Esse erro padrão aqui, pessoal, é diferente do desvio padrão. O erro padrão, como isso daqui é uma média calculada em cima de uma amostra, o erro padrão ele vai te calcular esse intervalo de confiança para a média. Então, esse erro padrão ele permite calcular esse intervalo com 95% de confiança, que isso daqui a gente vai trabalhar com mais calma semana que vem, desse intervalo. O que é que esse intervalo diz? É que a média verdadeira da população se encontra nesse intervalo aqui, a 95% de confiança. Certo? O que quer dizer esse trimmed mean? Ele pega os extremos do teu conjunto de dados, ele elimina
ele elimina 5% dos extremos e recalcula a média. Veja que esse resultado aqui ele é menor do que a média total. Por que às vezes você olhar para essa média, digamos assim, podada, é mais interessante? É porque quando eu elimino os extremos, eu estou eliminando os outliers, ou dados discrepantes, certo? Que mais para frente a gente vai ver o que seriam esses dados discrepantes. É como se fosse o seguinte, é como se tivesse alguém com 80 anos de idade nessa amostra aqui. Entendeu? Aqui, ó. O máximo é de 22 anos, mas vamos supor que esse 22 não seja 80. Então, essa pessoa de 80 anos que está nessa amostra aqui seria considerado um outlier, ou seja, um dado discrepante. E aí, ele iria distorcer o valor da média. Entendeu? Então, se tua base de dados tiver alguns dados discrepantes, você olhar para essa média aqui podada é mais interessante. O que é a mediana? A mediana, ela representa o valor que vai dividir a tua amostra exatamente no meio. Então, existe, por exemplo, se eu tenho 396 aqui, isso vai dar 192, 182, alguma coisa. Deixa eu fazer as contas direitinho aqui para eu não estar falando besteira aqui. Então, se eu tenho aqui uma média de 396, um tamanho da amostra aqui, 396, eu dividi aqui por 2. Então, ou seja, eu tenho exatamente 198 observações, cuja média vai estar abaixo de 17 anos, e eu tenho exatamente 198 observações, cuja média, ou seja, cujo valor de idade, recapitulando. O que é que essa mediana está dizendo aqui? Ela está trazendo aqui a idade de 17 anos. Então, ela está me dizendo que existem 198 pessoas aqui cuja idade é menor que 17 anos. E existe 198 pessoas cuja idade é maior que 17 anos. Então, ela divide a amostra exatamente no meio. Em alguns casos, é mais interessante olhar para a mediana do que olhar para a média. Deixa eu ver aqui, teve alguém aqui que pediu para entrar, voltando aqui. Então, essa é a diferença entre mediana e média. A média, ela é um valor que representa a amostra como um todo. Entendeu? É como se todo mundo aqui tivesse 16,7 anos. A mediana é a idade que divide a amostra exatamente no meio. Ou seja, eu tenho 198 pessoas com idade abaixo de 17 anos, eu tenho 198 pessoas com idade acima de 17 anos. A variância, gente, é simplesmente o desvio padrão elevado ao quadrado. Mais importante é você olhar aqui a medida de desvio padrão. Ela vai te mostrar como é que os dados estão oscilando, entendeu? Em torno da média. Entendeu? Então, os dados estão oscilando em torno de 1,29 anos em torno da média. Esse conceito de desvio padrão, quando eu for mostrar teste de hipótese para vocês semana que vem, vai ficar mais claro ainda qual é a utilidade dele. Temos aqui o mínimo e máximo, ou seja, a menor idade é de 15 anos, a maior idade é de 22 anos. Esse intervalo aqui, gente, é simplesmente a diferença entre o mínimo, o máximo e o mínimo. Se eu pegar aqui 22 menos 15, vai dar esse 7 aqui. Essa distância aqui interquartil de 2, ela vai estar mostrando, digamos assim, o quão os quartis são diferentes, são distantes um do outro. Ou seja, a cada 2 anos eu vou ter um quartil diferente. Isso, quando eu olho um gráfico box plot, fica mais claro de eu enxergar isso daí. E, de novo, no Orange, para vocês enxergarem esses gráficos box plot, não é legal. Mas lá no Orange não, no PSPP enxergar box plot não é legal. No Orange é fantástico enxergar esses gráficos aí.
Essa medida aqui de skewness, que seria a assimetria, ela está indicando o seguinte: o conjunto de dados está pendendo para que lado da distribuição dos dados? Está pendendo mais para a direita ou está pendendo mais para a esquerda? Certo? Esse conceito de assimetria a gente vai ver com melhor detalhe semana que vem, quando eu for trabalhar com teste de hipótese. E aqui a curtose, ele está te mostrando como é que está o achatamento dessa curva, para evitar que a frequência de ocorrência dos extremos ela seja alta. Porque em tese os dados extremos é para eles terem uma taxa de ocorrência baixa. Entendeu? Essas duas medidas elas vão fazer um melhor sentido semana que vem, quando eu for falar sobre teste de hipótese. Entendeu? Mas assim, quando você pede essas estatísticas, elas aparecem aqui. A parte da estatística dos grupos virá agora. Aí aqui ele está tratando da amostra como um todo. Agora ele vai estar tratando dos grupos. Ó. Eu tenho 208 pessoas que foram classificadas como do sexo feminino. E eu tenho 188 pessoas que foram classificadas do sexo masculino. Aí agora que ele está mostrando a estatística por grupo. Em média, a média de idade das mulheres é 16,73 anos. A média de idade dos homens é de 16,68 anos. Entendeu? E aí ele está mostrando aqui a estatística por grupo. Certo? Quando é que isso daqui é interessante? Quando eu tenho suspeitas de que a média dos grupos de determinada variável é diferente. Entendeu? Fazer um outro exemplo aqui. Eu vou fechar, eu vou minimizar isso aqui. E agora eu quero pegar essa medida aqui, que seria o quê? Voltando lá no Kaggle, seria... Deixa eu voltar aqui. Seria essa medida aqui, ó, o grau de educação da mãe, que varia de 0, que é até 4. Entendeu? Então aqui seria uma variável, digamos assim, numérica. Tanto é que ela tem uma distribuição aqui de dados. Só que eu quero saber essa distribuição aqui desses dados, do nível educacional da mãe, em função... Deixa eu voltar aqui para baixo... do tipo de escola que é que esse aluno pertence. Entendeu? Então venho para cá em analisar estatística descritiva, Explore. Entendeu? Eu vou tirar aqui a idade, vou colocar aqui o nível educacional da mãe, vou tirar aqui o sexo e vou clicar aqui o tipo de escola. E vou manter o restante como padrão. Cliquei aqui em OK. Aí ele vai me dar aqui um resultado. Então vamos lá. Aqui tem 395. Ele acusou aqui um dado perdido. Por que esse dado perdido aqui agora apareceu? Porque se eu voltar aqui no banco de dados, lá na última linha, ó, veja que quando chegou aqui para o nível educacional da mãe, dessa última observação aqui que eu inseri, ó, não tem nada. Entendeu? Então, ou seja, ele acusou aqui como dado perdido. Entendeu? E aí eu pedi para que esse dado perdido não fosse considerado. Aí o que é que ele fez aqui? Fez aqui uma estatística descritiva para todo o grupo. Então, em média, o nível educacional da mãe é de 2,75, de uma escala que vai entre 0 e 4, onde 4 indica o maior nível educacional e 0 o menor nível educacional. Inclusive, isso aqui é evidenciado aqui nos valores mínimo e máximo, certo? E aqui para baixo, eu tenho a estatística dos grupos. Entendeu?
Tenho 349 respostas aqui para GP e 46 respostas para MS. Se o tipo de escola for GP, o nível educacional da mãe é 2,8, em média. Entendeu? Se for MS, em média, o nível educacional da mãe é 2,35. Então, aparentemente, os alunos que estão na escola GP tendem a ter o nível educacional de suas mães maior do que os alunos que estão matriculados na escola MS. Entendeu? Ou seja, o pessoal que está aqui tem um nível educacional da mãe, tende a ter maior do que o pessoal que está matriculado aqui. Isso daqui é verdade? A gente vai ver isso semana que vem, que é quando a gente vai aprender os testes de comparação, certo? Então, esse é o objetivo de você utilizar aqui o Explorer. Caso você queira ver os gráficos, e aí vocês vão ver porque os gráficos do PSPP não são legais, basta você marcar aqui essa opção aqui, Both, que seria ambas. E aqui em Plot, melhor dizendo, deixa eu ver que tipo de gráfico eu vou pedir para mostrar para evitar poluir tanto. Eu vou desmarcar aqui o histograma de propósito, daqui vai fazer sentido semana que vem. Isso daqui eu vou deixar desmarcado por enquanto, eu vou deixar só marcado aqui o Box Plot, certo? No Factor Levels Together, certo? Ou seja, eu quero fazer por grupo. E clicar aqui em continuar. E clica aqui em OK. Lá, aí ele vai criar aqui um novo relatório. E aí, isso daqui seria um gráfico box plot. Esse gráfico aqui, gente, ele é muito utilizado quando você quer ver como os dados estão dispersos. Então, essa linha que você está vendo aqui é a mediana. Você tem um conjunto de dados aqui em cima e outro conjunto de dados aqui embaixo. E aqui você tem aqui o zero como sendo o menor valor que você encontrou. Entendeu? Aqui você mostra onde é que você consegue ter uma visualização, onde é que os dados estão concentrados, ou seja, a maioria dos dados está concentrada aqui da nota 2 para cima. Certo? E eu tenho como observar isso aqui por grupo. Certo? Esse teste de normalidade aqui, por enquanto vocês esqueçam, porque isso eu vou mostrar semana que vem. O que é que isso daqui significa? Mas aqui você está vendo a visualização dos dados por grupo, ou seja, veja que tem uma nota do tipo 4 aqui em MS, é como se fosse um valor extremo. Entendeu? Já não é o caso aqui do GP. Tem um valor extremo aqui do grupo GP, tem uma nota 0. Em compensação aqui do MS não se tem nota 0. Entendeu? A menor nota aqui é 1. Então o box plot ele te permite enxergar como é que os dados estão distribuídos assim num gráfico mais simples. Só que veja que é um gráfico que não tem aqui uma diagramação bonita. Entendeu? Você não consegue, por exemplo, nem ajustar esse título aqui, você teria que exportar e ajustar. Esse gráfico não fica legal. Ele vai ficar bem legal se você tentar fazê-lo no Orange. Aí ele fica bem legal, fica bem bonito, inclusive para colocar lá no teu relatório. Aí lá naqueles meus conjuntos de vídeo que eu pedi para vocês assistirem, lá você vai conseguir ver com calma como é que você consegue montar esse gráfico aqui. E aqui ele está mostrando a estatística descritiva por grupo e verificando esse teste de normalidade aqui por grupo, que semana que vem a gente vai entender melhor o que é que isso daqui significa. Beleza? Por enquanto vocês esqueçam isso daqui. Beleza, gente? Até agora alguma dúvida, algum esclarecimento maior que vocês queiram sobre isso? Então, veja só uma coisa mais poderosa, inclusive chama a atenção dos examinadores. Vocês fazerem estatísticas por grupo. Certo? Ou seja, que aí você está demonstrando para o examinador que você está fazendo o quê? Um detalhamento dos dados. Bom,
por hoje, o que é que está faltando eu mostrar aqui para vocês, em termos de estatística descritiva, que é esse menu aqui. Tabelas cruzadas. Certo? Quando é que vocês vão utilizar, gente, tabelas cruzadas? Vocês só vão utilizá-las quando vocês forem fazer comparações entre variáveis categóricas, entre variáveis de agrupamento. Não façam tabelas cruzadas envolvendo variáveis numéricas. Entendeu? Vou fazer até daqui a pouco um exemplo para vocês aqui, para vocês verem o que é que acontece se vocês desrespeitam essa regra. Então, clicou aqui em Cross Tabs, aí ele vai te mostrar aqui todas as variáveis, ele não vai fazer um impeditivo quanto a isso. E aí o que é que vocês vão fazer? Ele está perguntando qual vai ser as linhas, qual vai ser as colunas. Então aqui como linha eu vou colocar aqui o tipo de escola e aqui como colunas eu vou colocar aqui o sexo lá dos entrevistados. Opa, deixa eu tirar aqui. Vou colocar aqui para coluna o sexo dos entrevistados, certo? Aqui no formato, por enquanto eu vou deixar essa configuração inicial. Aqui nas estatísticas, deixa eu ver se eu consigo desmarcar. Veja que aqui ele tem todo um conjunto de estatísticas que você pode fazer. Por enquanto eu vou desmarcar todas elas. Clicar aqui em continuar. Aqui nas células, eu vou desmarcar aqui linha, coluna e total e depois a gente vai colocando aqui para ver o que acontece. Vou deixar só para a gente visualizar a contagem. E aí eu vou clicar aqui em OK. Clicou em OK, aqui na tabela cruzada, deixa eu fechar aqui e rodar de novo só para uma questão de visualização, que não ficou legal ali. OK, pronto, tá aqui. O que é que ela fez aqui, ó? Ela fez aqui uma tabela 2x2, por que 2x2? Porque eu só tenho dois tipos de respostas aqui e eu tenho dois tipos de respostas aqui. Entendeu? E aqui ele fez a contagem. Ou seja, de um total de 396 respondentes, eu sei que 183 são do sexo feminino e estão na escola do tipo GP. Eu sei que 25 são do sexo feminino e estão na escola do tipo MS. Eu sei que 166 deles são do tipo masculino, estão na escola GP. E eu sei que 22 deles são do sexo masculino e estão na escola MS. Então veja, eu consigo ter um melhor detalhamento desses dados. Certo? Para que serve você montar uma tabela cruzada dessa? Quando você está querendo descobrir se um determinado tipo de variável categórica influencia na ocorrência de outro tipo de variável categórica. Entendeu? Exemplo: o sexo das pessoas tende a determinar que tipo de escola elas vão estudar. Entendeu? Então, sei lá, vamos voltar a, 80 anos atrás. Entendeu? Então, 80, 100 anos atrás. Então, o fato de você ser mulher, se tinha uma determinação de que tipo de escola seria estudar. Normalmente se convenciam, entre aspas, as mulheres a estudarem em escolas normais. Porque, 100, 120 anos atrás, você achava que mulher só podia ser professora do primário, ainda por cima, e acabou-se. Entendeu? Então, havia esse tipo de determinação. Hoje em dia isso já caiu por terra. Entendeu? Isso a mulher vai estudar onde ela quiser. Entendeu? Então, se de repente você tem uma suspeita que um determinado tipo de variável categórica influencia na decisão de uma outra variável categórica, aí é interessante vocês fazerem uma tabela cruzada. Porque ao fazer a tabela cruzada, você consegue trabalhar com os conceitos de probabilidade condicional. Entendeu? Exemplo:
Qual é a probabilidade de um aluno estar na escola do tipo GP, sendo ele homem? Entendeu? Aí a probabilidade é só simplesmente pegar esse número aqui, 166, e dividir por 396. Aí tu já descobre qual é a probabilidade dele, sendo homem, estar aqui na escola GP. Quando é que você vai utilizar isso? Se o teu problema de pesquisa demandar esse tipo de coisa. Entendeu? O que eu estou dizendo é, se de repente você se deparar com esse tipo de situação, o pontapé inicial para você resolver isso é por tabela cruzada. Certo? Claro, você pode transformar essa tabela, você pode puxar mais informação para essa tabela. Por exemplo, analisar a estatística descritiva, tabela cruzada. Aí eu venho aqui nas células. Aí digamos que eu quero olhar aqui por linha. Clica aqui em continuar. Ok. Se eu vier aqui para o resultado, principalmente aqui, ó. Se eu coloco por linha, o que foi que apareceu aqui a mais? Ele está me dizendo quais são os percentuais desses valores aqui que vocês estão enxergando em relação ao total da linha. Certo? Os percentuais desses valores que vocês estão olhando aqui em relação ao total da linha. Os percentuais desses valores que vocês estão vendo aqui em relação ao total da linha. Quando é que você vai pedir para mostrar isso daí? Se o seu problema de pesquisa assim necessitar. Você tem também como fazer pela coluna. Aí você vem aqui nas células, desmarcar ali aqui a linha e aí você marca aqui a coluna. Aí aqui agora você está olhando aqui, o seguinte, ó, o total desse valor que você está olhando aqui em relação ao total da coluna. Total desse valor aqui em relação ao total da coluna. Total desse valor aqui em relação ao total da coluna. E claro, você pode pedir os dois. Agora lembrando, quanto mais informação você pede, mais complexa fica a tabela. E aí, quanto mais complexa ficar a tabela, mais complicada também para enxergar o que ela tem a dizer. Então veja só que eu saltei de uma situação aqui bem simples para uma situação aqui bem mais complexa. Entendeu? Aqui eu tenho os percentuais por linha e por coluna. E aí vai. Beleza? Então, em termos de estatística descritiva, gente, é isso daí que vocês podem trabalhar. Tá certo? Aqui principalmente na visualização das variáveis. Depois com outras bases de dados a gente vai trabalhando essas questões aqui do tipo, que tipo de rótulo eu posso colocar aqui? Por exemplo, digamos que aqui eu já tenho o nome da escola, entendeu? Direto aqui, ó, MS ou GP. Só que o detalhe aqui é o seguinte, ao invés de olhar o nome, digamos que eu tivesse colocado aqui uma codificação, certo? Tal como, por exemplo, acontece aqui no caso da mãe. Por exemplo, aqui a mãe eu sei que varia de 0 a 4. Então, digamos que eu quisesse colocar um tipo de codificação. Digamos que eu não queira interpretar agora o nível educacional da mãe como um escalar. Digamos que agora eu quero interpretar isso daqui como sendo grupos, ou seja, quando vocês olharem para aqui para a idade da mãe, opa, não é aqui. Por exemplo, você está olhando aqui a idade da mãe. Você não está querendo olhar mais isso daqui como um número, mas você está querendo olhar o seguinte: eu quero agrupar todo mundo que respondeu 4, eu quero agrupar todo mundo que respondeu 3, todo mundo que respondeu 2, todo mundo que respondeu 1, todo mundo que respondeu 0. Entendeu? Então, se você quer fazer agora uma análise disso aqui como se fossem grupos. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, na variável aqui da mãe, do nível educacional da mãe, e eu mudo de escalar para nominal, certo? No que eu mudei isso daqui, eu já posso fazer uma tabela de frequência disso daqui. Eu
venho aqui em analisar, estatística descritiva, frequência. Veja que agora aqui, ó, tá vendo que tá aparecendo 3 bolinhas aqui, ó. Então seria indicando que agora isso aqui é uma variável de agrupamento. Então, desmarco aqui a escola, trago aqui o nível educacional da mãe, clico OK, e aí vai me sair esse resultado aqui, ó. Vocês olharem aqui embaixo, ou seja, eu tenho 3 pessoas cujo nível educacional é 0, 59, 1, 2, 3, 4. Beleza. Só que é o seguinte, gente, quando você olha aqui 0, 1, 2, 3, 4, meio que esses números não dizem nada para vocês, entendeu? Inclusive tem até um dado perdido aqui, ó, e veja como os percentuais aqui totais e os percentuais válidos, veja como eles mudam, ó, entendeu? Aqui eu recalculo desconsiderando esse dado perdido, aqui eu calculo considerando o dado perdido. Beleza. Só que, digamos, você quer saber o que é que significa esse 0, você quer saber o que é que significa esse 1, esse 2, esse 3, esse 4. Como é que a gente muda isso daqui? A gente vem para cá aqui, ó, no rótulo dos valores aqui. Então, para cada valor que aparecer ali, eu vou atribuir um rótulo. Então, eu venho para cá, ó, dou um clique duplo e aí ele vai me perguntar quais são os rótulos que eu quero colocar. Entendeu? Então, se a pessoa tiver o rótulo, o valor 0, eu quero que ele apareça agora muito baixo. Ou seja, ao invés de aparecer o 0, ele vai aparecer esse rótulo muito baixo. E eu clico aqui em adicionar. Se aparecer aqui o número 1, eu quero que apareça só baixo. Clico aqui em adicionar. Se aparecer aqui o número 2, digamos que eu queira que apareça médio. Clique em adicionar. Se aparecer o número 3, eu quero que apareça alto. E se aparecer o número 4, eu quero que apareça muito alto. Feito isso, clico aqui em OK. Se eu rodar novamente a estatística descritiva aqui, ó, para o nível educacional da mãe, ao invés de aparecer os números, aí vai passar a aparecer o quê? Os rótulos daqueles números. E aí a tabela começa a fazer um melhor sentido para o leitor. Entendeu? Então, essa é a maneira que você tem de substituir esses números por rótulos. Mesma lógica você poderia fazer caso aparecesse um dado perdido. Entendeu? Mas como eu estou pedindo para excluir os dados perdidos, ele não vai aparecer. Mas se você colocasse aqui, ó, caso aparecesse um dado perdido, entendeu? Eu poderia colocar aqui algum valor discreto. Poderia colocar qualquer outro valor aqui que eu quisesse aparecer. Mas não é normalmente o caso. Normalmente a gente manda eliminar porque o dado perdido não ajuda muito. Mas digamos que eu quisesse colocar aqui, ó, dado perdido. Certo? Eu digito aqui OK. Aqui tem um detalhe. Aqui ele não permite, digamos assim, um conteúdo não numérico. Então eu vou colocar aqui como se fosse o 99. Entendeu? Então, onde tiver um dado perdido, ele vai colocar o número 99. Entendeu? Se eu rodar aqui novamente, tabelinha de frequência, e vamos ver lá o que é que ele vai dar. Deixa eu ver se eu apertei lá direitinho. Porque eu esqueci de fazer isso aqui, ó. Apertar aqui o Enter. Deixa eu ver se agora vai. Deixa eu ver aqui nessa frequência. Era para ele aparecer aqui sendo 99. Talvez é porque eu estou mandando excluir. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver, analisar frequência. Deixa eu colocar aqui, incluir os dados perdidos. Deixa eu ver. Vai aparecer aqui agora. Não apareceu ainda.
Então aqui eu vou ficar devendo essa daqui para a próxima aula para ver o que é que acontece. Mas o que é que ele está dizendo aqui é que esse tratamento, ele sempre está tirando aqui esse dado perdido. Ele sempre vai estar lembrando aqui. O objetivo era aparecer aqui um 99, entendeu? Que é diferente desse 99 aqui, que esse 99 aqui é uma contagem. O que eu queria era que aparecesse o rótulo 99 aqui. Mas enfim. Então, por hoje, gente, caso vocês queiram fazer uma análise de estatística descritiva do teu dado, é basicamente isso que eu mostrei para vocês. Certo? Então, eu vou pausar.